Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Imunologia Clínica do segundo módulo do curso técnico em Análises Clínicas. Nós vamos iniciar, então, hoje o estudo do sistema imunológico. As primeiras barreiras que nós vamos chamar, então, as barreiras imunes aqui. O que seria a imunologia? A imunologia é o ramo da biologia que é responsável pelo estudo das reações de defesa que conferem resistência às doenças. É o sistema que objetiva defender o animal contra o ataque constante de micro-organismos. Todo animal, seja ele humano ou não, necessita de um sistema imunológico como forma de sobrevivência. Assim, o sistema imune deve atuar de forma eficiente para identificar, processar e produzir as defesas necessárias ao organismo. Esse sistema é composto por uma infinidade de componentes e trabalha com uma série de mecanismos distintos. Estes possuem forma de atuação e juntos eles desencadeiam reações que defendem o organismo contra os chamados agentes antígenos. Os agentes antígenos podem ser bactérias, vírus, fungos, protozoários, pólen de flores, poeiras, partículas tóxicas, tinta, perfume, látex, metais, cosméticos e uma infinidade de produtos. Nesse sistema, ou seja, no sistema imunológico, dentro da imunologia, nós estudamos o sistema linfático. Neste sistema, nós temos então uma composição, onde nós temos os vasos linfáticos, por onde corre a linfa, e drenam então para a veia cava inferior, que no caso aqui é mostrado, e as coleções de linfócitos são todos circundantes junto da linfa. Os antígenos são capturados no local da infecção e drenados para o linfonodo, para onde eles então são transportados e onde a resposta imune deve ser iniciada. Então, se nós formos observar aqui nessa ilustração, nós temos os linfonodos aqui de drenagem, ou seja, a localização, onde eles acabam se agrupando, então eles não ficam dispersos no organismo de maneira desordenada, eles ficam no entorno dos próprios órgãos, né, do tronco, principalmente pescoço, axila, virilha, né, eles se distendem então na forma também da própria linfa que vai circular pelos vasos, né, e eles acabam então encontrando esses nódulos linfáticos. O sistema imune linfático, então, ele se distende por todo o organismo. É uma rede muito fina que acaba interconectando o sistema sanguíneo também. Então, ela fica nessa região da própria axila. No caso das mulheres, né, dos homens também, mas das mulheres também tem uma rede maior na região do seio. Existe todo um aparato na região do pescoço, também onde a gente encontra vários linfonodos. Os linfonodos também possuem essas estruturas, essas válvulas para pressurizar a linfa. E observem que a concentração desses linfonodos está principalmente no tronco, próximo às virilhas e à axila, bem como o pescoço também. Os vasos linfáticos, então, eles se distendem por toda a parte do corpo e vai diminuindo a sua vascularização, né, no final dos membros. O sistema imune, gente, é a principal barreira, né? Ela é a principal barreira do organismo hospedeiro contra infecções, possuindo então uma capacidade de processar uma resposta rápida e forma efetiva contra os antígenos ou patógenos que acabam invadindo o nosso organismo. E esse é chamado então de sistema imune inato. Também processa um outro tipo de resposta que seria mais eficaz e lenta e duradoura, que seria o adaptativo. Então, o nosso sistema imune ele acaba sendo dividido em dois, né? Nós temos o sistema imune inato e nós temos o sistema imune adaptativo. No caso do inato, ele age imediatamente. No caso do adaptativo, ele é lento, mas ele produz então uma resposta mais certeira e duradoura. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica muito bem o que eu estou dizendo. Então, nós temos aqui, imagine uma infecção iniciando a partir do tempo zero aqui. Após a infecção, 6 horas, por exemplo, após a infecção,
nós temos aqui algumas reações do próprio organismo. Então, nós temos as células NKs, que são as naturais matadoras, as killers. Nós temos células dendríticas, nós temos a própria barreira epitelial, que vai tentar conter os micro-organismos. Nós temos células que fazem fagocitose. Então, nesse primeiro momento aqui, quem trabalha é o sistema imune inato. Já após 12 horas, se no caso esse antígeno, se no caso esse micro-organismo, o problema continuar, aí sim entra em curso a imunidade adaptativa, ou seja, os linfócitos B e T serão ativados para produzir anticorpos e atuarem como células efetoras no caso dos linfócitos T. E isso então já parte não de horas, mas sim para dias. Então nós temos de 1 mais ou menos a 7 dias para que seja produzida então esses anticorpos. E aí nós temos os órgãos linfóides ou linfáticos, né? Nesses órgãos, então, alguns deles estão aqui. Nós temos a medula óssea, ou seja, na parte interna dos ossos. Nós temos o timo, que ele fica mais ou menos nessa região, tá? É um órgão, então, onde nós temos a propagação dos linfócitos T, a maturação dos linfócitos T. Na medula óssea, então, nós temos a maturação dos linfócitos B. Eles viajam, então, pelo sistema linfático e vão ser acumulados, então, nos linfonodos e também no próprio baço. Além do que também nós temos a recirculação e os próprios tecidos, né, de mucosas e cutâneo também acabam recebendo essas células. Onde ocorre a maturação dos fagócitos, que são chamados de mononucleares, né? Tem apenas um núcleo. São macrófagos, então, que residem nos tecidos e que se diferenciam em formas especializadas em órgãos que são específicos. São derivados de precursor, então, lá do nosso saco vitalínico e do fígado fetal, durante uma vida fetal. Os monócitos, como a gente chama, se originam de uma célula precursora de linhagem mieloide, da medula óssea, tá? E circulam no sangue e são recrutados para o tecido em reações inflamatórias. E aí, depois desse processo, eles amadurecem e são chamados, então, de macrófagos. Existem subgrupos desses monócitos que têm funções inflamatórias ou reparadoras. Então, nós temos, por exemplo, aqui a situação da célula tronco hematopoética, que se transforma em tecido embrionário, precursor do macrófago. No sangue ele se diferencia para os tecidos, né, e vai se transformar aqui em células de órgãos específicos. No caso da medula óssea, quando a gente tem aqui a célula tronco hematopoética, ele vai se diferenciar, vai se modificar e, como monoblasto, vai se transformar em monócito. Quando ativado, ou seja, quando encontrar um antígeno, ele se transforma em macrófago e depois macrófagos ativados. O sistema imune, então, ele é dividido em alguns compartimentos. Então, a imunidade ela é diferenciada como inata, onde nós temos barreiras físicas e químicas. As células que trabalham nesse tipo de imunidade são os neutrófilos, monócitos, basófilos, mastócitos e as natural killers. Nessa mesma imunidade, nós temos esse sistema complemento, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, e algumas especialidades. Já na imunidade adquirida, nós temos a ação de células linfáticas T e B e a produção das IgGs, que são as imunoglobulinas. Então, nesse processo, nós temos o reconhecimento do patógeno, do corpo estranho, que é feito, então, pelo sistema imunológico e elabora, então, uma resposta, né, imunológica. A função, então, desse sistema ser eliminar os agentes infecciosos e também as substâncias estranhas. O sistema imunológico, então, ele envolve, como eu já expliquei para vocês, duas situações. A primeira ação, que é da imunidade inata, e a segunda ação, que é da imunidade adaptativa. Lembrando que na imunidade adaptativa nós temos a ação de células efetoras do curso ou da classificação dos linfócitos T e através de um processo celular a produção, né, de anticorpos específicos. Já na imunidade inata,
nós temos a primeira linha de defesa, as barreiras físicas e químicas. Então, nessa primeira linha de defesa contra infecções, apresenta uma certa especificidade às classes de micro-organismos, mas não é tão específico não. Essas células apresentam receptores celulares que são preparados, saindo já da medula óssea com estes receptores. E aí eles apresentam padrões moleculares de reconhecimento para determinadas células estranhas ou micro-organismos. Então elas acabam não sendo específicas, né? Porque elas não têm contato inicial, mas a partir da própria medula, da própria recombinação, ela já tem um curso óbvio para elas. Mesmo até né, encontrar pela primeira vez um determinado antígeno, as células e as moléculas solúveis são funcionais, pois elas são rapidamente ativadas quando em contato com o antígeno delas. Não produzem uma memória imunológica, não produzem anticorpos, né? A própria imunidade inata, então, pode ser ativa e a imunidade, após ela, então, se transforma como adquirida. Nas funções, ela tem a função de prevenir e controlar e eliminar infecções, quando possível. Reconhece produtos das células próprias e mortas e elimina e até consegue iniciar um processo de reparação tecidual quando necessário. Também estimula secundariamente o desenvolvimento da resposta adaptativa. Nessa barreira, então, nessas barreiras físicas e químicas, nós temos o aparelho lacrimal. As lágrimas fazem, então, uma lavagem contínua, impedindo que os micro-organismos se instalem nos olhos. A saliva, por sua vez, ajuda a diluir os micro-organismos, removendo-os da superfície dos dentes da própria mucosa bucal. Possui efeito de barreira, pois contém algumas proteínas antibacterianas, como a histamina, a lisoenzima, que ela geralmente consegue destruir, né, hidrolisar as paredes celulares das bactérias gram-positivas, a lactoferrina, que geralmente liga-se ao ferro livre, privando as bactérias do nutriente, e alguns anticorpos, como o próprio IgA, que tem a capacidade de aglutinar micro-organismos, limpando a saliva e removendo esses agregados bacterianos. Já no trato geniturinário, a própria urina possui um pH bem baixinho e uma elevada osmolaridade, anticorpos e alta concentração de ureia. Também na bexiga existe uma camada de oligosacarídeos e mucopolissacarídeos que vai inibir a adesão das bactérias no urotério, naquele tecido, assim como a peristalse da uretra e os mecanismos de válvula que protegem a progressão bacteriana no trato urinário superior. Uma lavagem da uretra e da bexiga reduz a população local. Por isso que a gente pede sempre que não se segure tanto a urina, né? Principalmente as mulheres. Daí você acaba fazendo essa limpeza física também quando urina. No trato gastrointestinal, alguns mecanismos auxiliam na imunidade, né? Por exemplo, o choque de pH no estômago e duodeno. Do estômago para o duodeno há um choque de pH muito grande, vai do pH muito ácido para o pH alcalino. A microbiota normal também, a própria peristalse, as IgAs, as imunoglobulinas A, vômito e a própria defecção. Também há inúmeras células do sistema imune que defendem o organismo de invasão de substâncias estranhas que acompanham os alimentos. Mas há também neste uma segunda linha de defesa, as células defensivas, que nós chamamos elas então de fagócitos, além de outros que provocam inflamação para a contenção de uma infecção e reparo tecidual. E essas barreiras então ficam da seguinte maneira. Na forma física, pele, então nós temos a justaposição celular, ou seja, uma do ladinho da outra, a queratinização, a multiestratificação, ou seja, em vários estratos, a descamação, que também ajuda na forma física, e os próprios pelos. Na mesma pele, nós temos ali os fatores na forma de suor, sais, lisoenzimas e alguns outros, vamos dizer assim, produtos, como os ácidos graxos, ácido lático. E no biológico ainda da pele, nós temos a microbiota natural, aquelas bactérias que nos acompanham. Já nas glândulas exócrinas, nós temos o fluxo unidirecional, ou seja, num único sentido, na forma física de defesa. Na forma química, nós temos lágrimas, lisoenzimas, sais, saliva, estatina, lactoferrinas e as imunoglobulinas.
No sistema digestório, nós temos de forma física a peristalse e o fluxo também unidirecional. Na forma química, a secreção do ácido clorídrico, o suco pancreático e o muco. E biologicamente, nós também temos a microbiota natural no sistema digestório. Já no sistema respiratório, de forma física de contenção, nós temos o elevador mucociliar e a tosse e o próprio espirro. E, quimicamente, uma secreção surfactante também que impede a colonização de certas bactérias. No sistema geniturinário, nós temos também o fluxo unidirecional e a posição ortostática. Já na situação química, ou seja, no fator químico do geniturinário, nós temos a própria secreção muco, o pH e a osmolaridade da urina. Também temos a microbiota natural que está presente no sistema geniturinário. Acabamos então a nossa primeira aula sobre imunologia clínica. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de receber o feedback de vocês. Um grande abraço!